Você tinha 16 anos quando decidiu, em um quarto vazio às 3 da manhã, que nunca mais iria se abrir daquele jeito com ninguém. Não foi uma decisão anunciada, não teve discurso, não teve cena, não teve ninguém para testemunhar. Foi silenciosa, do tipo que se toma sozinho, encarando um teto. E o mais estranho é que nos meses seguintes, você nem sentiu que tinha desistido de alguma coisa. Sentiu que, finalmente, tinha ficado esperto. Você começou a sair com os amigos de novo, começou a rir fácil de novo, a fazer planos, a dizer que estava melhor do que nunca. Tinha até um discurso pronto, repetido tantas vezes que já saía automático. Eu cresci, eu me conheço agora. Relacionamento não é prioridade. Prefiro focar em mim. E o discurso era tão bem construído, tão coerente, que convencia todo mundo ao redor, inclusive você mesmo. Só que tinha um detalhe que você nunca contava para ninguém, nem para si mesmo em voz alta. Toda vez que via um casal se abraçando na rua, alguma coisa apertava no seu peito antes que conseguisse desviar o olhar rápido o suficiente para ninguém perceber. Toda vez que um amigo contava sobre um encontro bom, você sorria, fazia a pergunta certa e mudava de assunto rápido demais. E depois de 2 anos do término, alguém genuinamente bom começou a se aproximar de você, paciente, presente, sem pressa nenhuma, e você não sentiu alívio, sentiu o estômago revirar, sentiu vontade de sumir, e sumiu. Aos poucos, com desculpas educadas, foi se afastando de alguém que não tinha feito absolutamente nada de errado. Depois, sozinho de novo, você repete para si mesmo a frase de sempre: Não era o momento. Eu realmente não preciso disso agora. Só que se você parasse por 2 segundos para realmente examinar a situação, o coração acelerado, o sono que não veio naquela noite, o celular que você checou umas 10 vezes esperando uma mensagem que você mesmo tinha impedido de continuar, ficaria óbvio que aquilo não era indiferença. Ninguém sofre de insônia por algo que genuinamente parou de se importar. Ninguém entra em pânico por perder o que não quer. O que você tinha não era desapego, era uma cerca elétrica, construída com capricho, em volta de um desejo que continuava absolutamente vivo. Só que agora, vivia enjaulado atrás de um discurso bonito, sobre maturidade e foco em si mesmo. E foi exatamente nesse ponto que eu lembrei de Shigiri. Desde muito cedo, Shigiri era o mais rápido, o mais talentoso, e isso nunca foi para ele uma pergunta em aberto que precisasse de confirmação externa. Era uma certeza interna, quase arrogante, construída sozinha, dentro dele, muito antes de qualquer aplauso. Shigiri confiava no próprio corpo do mesmo jeito que a gente confia que o chão vai estar lá quando damos um passo, sem pensar, sem verificar, sem cogitar a possibilidade que pudesse ser diferente. E essa distinção importa demais, porque muda completamente o tipo de ferida que vem a seguir. Uma ferida de vaidade, perder a admiração, dói, mas cicatriza rápido, porque você pode sempre buscar outro palco. Uma ferida na própria certeza é outra categoria de dor, porque quando a coisa em que você mais confiava, a que nunca precisou de prova, de repente falha, o que sobra não é uma decepção, é a pergunta mais desestabilizadora que existe. Se até isso pode me trair, no que mais eu ainda posso confiar? E foi exatamente isso que aconteceu. Durante um torneio, correndo do jeito que sempre correu, o joelho de Shigiri simplesmente cedeu. Ligamento rompido, o corpo que nunca tinha falhado com ele, falhou justamente no momento em que ele mais precisava dele. E o que vem depois da lesão física é de longe mais cruel do que a lesão em si. As pessoas que o cercavam de elogio foram, uma por uma, desaparecendo. Não porque ele tivesse deixado de ser talentoso. O talento continuava ali, esperando o corpo se recuperar, mas porque, enquanto ele se recuperava, ele parou de ser útil para quem só o admirava pelo que ele produzia. E o mundo ao redor tratou essa pausa como se fosse o fim definitivo. Colegas que antes disputavam sua atenção passaram a tratá-lo como peça descartada. E para piorar, ainda teve quem usasse aquele momento de fragilidade para humilhá-lo. Pessoas que, enquanto ele mancava, o hostilizavam justamente por ele não conseguir mais correr como antes. E o que isso ensina, silenciosamente, a um adolescente é que o valor dele nunca foi incondicional, que bastava um joelho ceder para que o mundo inteiro decidisse que ele não merecia o mesmo lugar. Isso não fica só na memória como um fato triste, isso se transforma em uma equação de sobrevivência. Nunca mais se expor tanto a ponto de depender de novo de algo que pode falhar sem aviso. Quando Shigiri volta a jogar, o joelho já está clinicamente recuperado. Fisicamente, ele tem toda a capacidade de voltar a ser exatamente quem era antes. O problema não é mais o corpo, é a confiança que ele tinha nesse corpo, e essa confiança não se recupera na mesma velocidade que o ligamento.
Existe um fenômeno estudado há décadas na psicologia da aprendizagem, que explica por que isso acontece. Certos tipos de experiências negativas criam em uma única exposição uma aversão desproporcional e duradoura, muito mais forte do que qualquer condicionamento comum, que normalmente precisa de repetição para se fixar. É o mesmo mecanismo por trás de alguém que passa mal comendo um alimento específico e nunca mais consegue nem olhar para aquela comida de novo, mesmo sabendo, racionalmente, que aquele episódio isolado não prova nada sobre o alimento em si. O cérebro não faz essa distinção fina entre essa situação específica deu errado e esse tipo de situação é perigosa sempre. Ele generaliza a dor inteira para qualquer cenário parecido, de uma vez só, sem pedir permissão para a lógica. E foi exatamente isso que aconteceu dentro de Shigiri. Uma única lesão, em um único momento, generalizou-se para correr no limite é perigoso. Não apenas naquele torneio específico, mas para sempre, em qualquer campo contra qualquer adversário. E é por isso que, ao voltar a jogar, ele passa a segurar a própria velocidade, evita o movimento total que um dia foi sua identidade inteira. As pessoas ao redor passam a chamá-lo de o gênio que caiu, não porque ele perdeu o talento, mas porque ele parou de arriscar o próprio corpo na intensidade que exigiria confiar nele de novo sem reservas. É o retrato exato de preferir errar por excesso de cautela. Ele não desacelera porque não consegue correr, desacelera porque correr no limite significa de novo se expor ao risco de que aquilo quebre. E uma vez que você sente na pele o que é confiar cegamente em algo e ser traído por isso, o cérebro reescreve, sem consultar você, a prioridade inteira. Melhor jogar devagar 10 vezes do que arriscar tudo uma vez e sentir aquilo de novo. Quando Shigiri recebe o convite para o Bullock, ele não vai lá tentando se reconstruir, ele vai procurando um motivo para desistir. E ele mesmo diz isso, diz que veio buscar uma razão para abandonar o próprio sonho. Não veio para provar que ainda era capaz, veio para encontrar uma prova definitiva, vindo de fora, de que já não valia mais a pena tentar, porque aceitar essa prova doeria menos do que continuar se perguntando, sozinho, se ele ainda tinha o que era preciso. Mas se você parar para pensar bem, isso é exatamente o que muita gente machucada faz, sem perceber que está fazendo. A gente raramente admite para si mesmo, de forma direta, que temos medo de tentar e falhar de novo. O que a gente faz é sair caçando ativamente provas de que não vale mais a pena tentar. Um sinal qualquer, uma desculpa razoável, uma circunstância externa, qualquer coisa que transforme a desistência em uma decisão racional, bem fundamentada e não no que ela realmente é por baixo. Uma fuga do medo de confiar de novo em algo que já traiu você uma vez. Mas existe uma forma de diferenciar uma decisão racional de uma fuga disfarçada de racionalidade. E ela é simples, ainda que desconfortável de aplicar em si mesmo. A decisão racional se sustenta mesmo diante da evidência contrária. A fuga precisa ser eliminada constantemente, com justificativas novas, porque no fundo você sabe que nunca foi sobre lógica, era sobre medo. O tempo todo. E é exatamente essa fuga, bem construída, que desmorona quando Shigiri observa Isagi se recusando a desistir até o último segundo de uma partida praticamente perdida. E o que ele sente ali não é inspiração, é reconhecimento. O tipo de reconhecimento que dói, porque expõe uma verdade que ele estava tentando enterrar. Ele vê, na teimosia de Isagi, a versão de si mesmo que existia antes da lesão, antes do medo, antes de decidir que era mais seguro jogar pela metade do que arriscar tudo de novo. E essa lembrança dói mais do que qualquer derrota em campo, porque ela prova, de forma inegável, que a desistência que ele vinha tentando racionalizar nunca foi de fato o que ele queria. Ninguém precisa de um motivo elaborado para abandonar algo que já parou de importar de verdade. Você só sai caçando desculpas de forma ativa e insistente quando o desejo continua vivo por baixo, batendo contra a parede que você mesmo construiu para contê-lo. Isso se conecta com algo mais antigo do que qualquer história de superação, mais antigo até do que o próprio conceito de trauma psicológico como a gente entende hoje. O cérebro humano não foi desenhado para calcular risco com justiça, foi desenhado para manter um corpo vivo. E nas condições que ele evoluiu, uma dor intensa precisava pesar muito mais do que qualquer alegria equivalente, porque o custo de errar, muitas vezes, era a morte, não um simples aborrecimento. Um ancestral que confiava em uma fruta desconhecida e ela era venenosa, morria ali mesmo.
o que desconfiava de uma fruta perfeitamente segura, só passava fome naquele dia e tentava de novo amanhã. Diante dessa simetria brutal entre duas consequências, o cérebro aprendeu uma regra simples e definitiva: melhor recusar 10 chances boas do que arriscar de novo algo que já doeu uma vez. O problema é que essa regra tão eficiente na savana não sabe diferenciar entre um risco que literalmente pode te matar e um risco que só pode te decepcionar, te machucar, te fazer sentir vergonha. Ela trata os dois exatamente do mesmo jeito, com o mesmo alarme interno, a mesma urgência de recuo imediato. E é assim que uma lesão física no joelho de um adolescente se transforma, meses depois, em uma hesitação generalizada diante de qualquer situação, que exigia voltar a confiar plenamente em alguma coisa, no próprio corpo, em uma pessoa, em um sonho antigo que parecia morto. Mesmo depois de recuperar parte da confiança e voltar a jogar por inteiro, Shigiri ainda sofre as consequências práticas de ter ficado tanto tempo se protegendo. Em um jogo importante, ele se cansa antes da hora, justamente por ter passado tanto tempo evitando o esforço total que antes era natural para ele. E quando é substituído, ainda em campo, ele chora, não de dor física, mas de frustração, porque sente na pele que o próprio corpo que ele está tentando finalmente confiar de novo, ainda carrega as marcas do tempo em que ele decidiu não confiar em mais nada. Isso é importante porque desfaz uma expectativa ingênua que a gente costuma ter sobre recuperação. Não é que no dia em que você decide tentar de novo, tudo volta a funcionar perfeitamente, como se o tempo parado não tivesse cobrado nada. A cautela excessiva também tem custo, e enfrentar esse custo, mesmo com raiva e frustração, ainda é parte do processo de reconstruir a confiança que a dor destruiu. Shigiri só volta a jogar por inteiro quando entende uma distinção simples, mas que poucas pessoas machucadas conseguem enxergar sozinhas sem ajuda. O medo de se machucar de novo e a certeza de que vai se machucar de novo são duas coisas completamente diferentes, mas o cérebro ferido insiste em tratá-los como se fossem exatamente a mesma coisa. Ele não escolhe parar de sentir medo, o medo continua ali, inteiro até o fim. A diferença é que ele para de deixar o medo decidir sozinho o que ele vai ou não tentar. E se você parar para examinar sua própria vida com essa mesma lente, talvez encontre um nunca mais seu também, escondido atrás de um discurso bonito. Pode não ter sido um joelho, pode ter sido uma confiança quebrada por alguém que você amava, um projeto que desmoronou depois de anos de esforço, uma amizade que provou que nem tudo em que você investe volta na mesma proporção, mas em algum momento você provavelmente fez o mesmo cálculo silencioso que Shigiri fez sem perceber. Transformou uma dor específica, vivida em uma situação específica, em uma regra geral e definitiva sobre o mundo inteiro. E é compreendendo essa distinção entre sentir medo e deixar o medo decidir por você, que você pode finalmente entender o que realmente estava por trás daquele seu discurso, 2 anos depois do término, dizendo para os amigos que não precisava de mais nada daquilo, enquanto se afastava educadamente de alguém que tinha feito tudo certo. Você não tinha superado a vontade de confiar de novo em alguém, você só tinha aprendido, exatamente como Shigiri no início de Block, a procurar motivos prontos para justificar uma desistência que nunca foi, de fato, racional. Era medo cuidadosamente vestido de maturidade. E o pânico que sentiu diante de alguém genuinamente bom entregou, sem chance de disfarce, o que o discurso vinha tentando esconder há 2 anos. Ninguém sabota, com tanto esforço e tanta insônia, aquilo que já deixou de importar de verdade. Talvez o seu "eu não preciso mais disso" seja, no fundo, a mesma frase que Shigiri carregava ao entrar naquele lugar. Não uma verdade sobre o que você realmente quer, mas uma tentativa desesperada de encontrar uma desculpa boa o suficiente para parar de tentar antes que doa de novo. E talvez, como ele, a única coisa que falte não seja deixar de sentir medo, porque isso talvez nunca aconteça por completo, mas parar de deixar esse medo assinar, sozinho, todas as decisões da sua vida. E se aquele dia se repetisse de novo, você escolheria ter confiado?